Alberto, boa tarde, Ana, Boa boa tarde, tarde. Lucinéia, boa tarde, Cris. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis. Hoje é 19 de junho de 2025, quinta-feira, né? Quinta-feira. E nesse horário, nós estudamos esse livro, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo 4, a Regra de Ouro. Vamos começar aqui nesse parágrafo. O homem mau parece dizer está enfermo, e o adversário infeliz caminha para a loucura. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare e que possamos continuar trabalhando pela nossa renovação espiritual, que se faz urgente. Que o Pai nos dê ombros fortes, mas também sempre pedimos todos aqueles nossos irmãos que no momento se encontram necessitados da misericórdia do Pai, do atendimento dos espíritos bons, pedindo ajuda aqui a irmã Sheila, doutor Bezerra de Menezes, para que todos possam ser amparados das suas necessidades. E assim, envolvidos por essas vibrações, pedimos a Deus que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então, o livro Luz do Mundo, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Valdo Pereira Franco. Palavra eu passo para a Denise. Obrigado, Rose. Boa tarde a todos. E vamos fazer uma pequena recapitulação, né? Que semana passada tivemos um probleminha na internet e o tempo passou um pouquinho para a gente relembrar o que aconteceu. Então, nós lemos no parágrafo, em dois parágrafos anteriores, que Jesus deu um esclarecimento para eles, para os seus apóstolos, porém, eles ficaram assim, ficaram surpresos, porque eles não conseguiam compreender logo assim os ensinamentos de Jesus, porque eles refletiam sobre a lei, que a lei que valia era o olho por olho, dente por dente, né? Alguém que prejudicou, pensa pensam eles, né? Eles estavam se interrogando, né? Intimamente. Eles não falavam nada com Jesus, eles estavam apenas estupefactos por o que ele falou, né? Amarás teu próximo que antigamente e aborrecerás teu inimigo. E Jesus falou: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, eles ficaram assim: se a lei é severa, olho por olho, dente por dente, alguém que te prejudicou tem o direito, né? A vítima tem o direito de cobrar a sevícia com a mesma intensidade. Então, como poderá unir o amigo ao inimigo no mesmo abraço? Ajudar o adversário, qual se ele fosse companheiro? Eis algo impossível, pensavam eles. Aí o mestre os fita enternecido e os embriaga de docilidade, né? A docilidade, a brandura. O homem mau parece dizer: está enfermo, e o adversário infeliz, a vista, né, o olhar de Jesus, né, aquele olhar carinhoso para eles, parecia dizer isso para eles. O homem mau parece dizer: está enfermo, e o adversário infeliz caminha para a loucura. Será crível atirá-los no fosso de misérias maiores? Quer dizer, eles já estão doentes, doentios da alma. Será que a gente tem que fazer, revidar com a mesma força da doença, né? No mesmo olho, né? O, pelo mesmo olho, pelo mesmo dente, da mesma forma? Não, né? Descerrando os lábios, indiferente ao surdo clamor deles, prossegue, porque Jesus compreende. Como a gente estava estudando na aula anterior, né, Rose? Agora há pouco,
Jesus compreende, ele é co-criador desse mundo. E Deus deu a ele essa missão de criar um mundo novo e ele é responsável pelo mundo. E ele é perfeito. Ele não vai olhar para nós porque ele compreende com um olhar de crítica. Porque ele compreende que nós estamos nesse ponto aí do desenvolvimento, nesse ponto do nosso progresso, né? Então, como ele tem esse olhar para nós hoje em dia, aquela época para os seus apóstolos também. Descerrando os lábios, indiferente ao surdo clamor deles, prossegue. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois, vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E a nota da autora, ela coloca que essas palavras de Jesus foram registradas por Mateus no capítulo 5, versículo de 43 a 48. E eu aqui na minha Bíblia, que eu uso esta daqui, que foi um presentão com as letras grandes, Bíblia Sagrada Ave Maria, está escrito assim, vamos começar pelo 38. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar injustiça para te dar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, que é o versículo 43. Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Aí tem uma notinha aqui, que o próximo no sentido de qualquer outro israelita, porque eles pensavam, né? Aqui nessa parte. O teu próximo, qualquer outro. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui eu li do item 38 ao 48. É um Ô, desafio. Jennifer, você deu Oi, tudo. 38 a 48, que eu só pude entrar agora. Recebi uma Eu li ligação de na fora. Bíblia, eu li no Bíblia, Novo Testamento e no- Mateus, tá? e Mateus está em capítulo o quê? Olha, capítulo 5, de 43 a 48, como diz aí a autora espiritual, né? A nota de Amélia Rodrigues aqui embaixo, mas eu li um pouquinho antes e Ah, deu, li um aí pouquinho eu vi depois. aqui. Então, a gente está no parágrafo É um, que é um desafio ousado aquele programa. Então, para quem estava é, acostumado com aquela lei rigorosa, né, de olho por olho, dente por dente, você vai fazer sofrer aquele que te fez sofrer da mesma forma, eles ficaram meio que chocados, né? Pô, como é que eu vou abraçar o inimigo como eu abraço meu amigo?
era muito desafio, é um desafio muito ousado, né? Aquele programa de Jesus. Mas esse estatuto, como diz aqui a Amélia Rodrigues, esse estatuto certamente regerá o reino a que ele se refere. Ele está dando as ordens, as normas, as regras. E eles teriam que se adaptar, se adequar. Então, primeiro é aquele choque, mas eles vão compreendendo, vão vendo até por todos os atos dele, né? Que eles mesmos foram anotando, né? Marcos, Lucas e Mateus e João mais tarde, que ele vivenciou isso tudo, né? Então, se ele vivenciou ali na frente deles, é exatamente para eles perceberem que é possível, né? Que é possível vivenciar todas essas regras do reino dele. As lágrimas rebentam nos seus olhos e correm silenciosas pelas faces. As emoções mais sutis os dominam. Amar para adquirir a perfeição. Construir a diferença no íntimo para não serem iguais aos maus. Ele, né, refletir, olha lá. Até o publicano sauda um como o outro, até os pagãos saudam, amam os outros, né? Os próprios. E eles vão fazer igual a eles. Então tem que fazer mais do que isso. Amar o próximo, amar os seus, amar a sua família, amar os seus amigos, é muito fácil. Mas você não, o Deus, da sua infinita misericórdia, distribui sobre todos os seus filhos. Então você não pode ficar dividindo as classes, só porque é meu partido, né? Que a gente conversou um pouquinho na aula passada, é porque era aquele candidato que eu gosto, que eu só vou amar aqueles que são do meu candidato. É aquele partido que eu gosto, só vou amar aqueles do meu partido. Não, porque Deus não faz diferença entre os seus filhos. E para a gente agradar a Deus, a gente tem que fazer igual o que Ele quer, né? Amar os inimigos também, porque os inimigos também, os nossos inimigos, também são filhos do mesmo Pai. Essa diferença é quase um nada. E é tudo, diz Amélia Rodrigues, o amor aos inimigos. A regra de ouro para a humanidade se impõe como o fundamento essencial do novo reino que ele vem instalar na Terra. Já não há equívocos. Os outros eram reinos levantados sobre os despojos dos vencidos, que se transformavam em adubo fecundante, quando não se faziam veículos de pestes dizimadoras. O forte esmagava o fraco e se apresentava como se fora mais forte. A usura se armava de ambição e marchava sob o comando da impiedade para dominar. Então, todos os outros povos anteriores, né, os que tinham subido no poder, né, eles tinham subido sobre os despojos daquele povo vencido. Não é assim que se fazia sempre? E subiam sobre os cadáveres daqueles que tombavam. Todos os outros povos faziam isso. Mas o reino do Cristo não podia ser assim, não podia ser dessa forma. O reino dele é diferente, não é desse mundo, né? Então, o que que a gente aprende com ele é que a gente usar nesse mundo, mas visando o reino de Deus, certo? Amar, continua Amélia, amar mesmo os inimigos para instaurar a era da misericórdia, que precederia o do amor, a do amor real. Então, a era da misericórdia vai preceder a era do amor real. A gente pode, Denise, colocar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3.
o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, quando Jesus vai falar sobre amai os vossos inimigos, né? O item 3 ele vai mostrar, né? Na realidade, item 1, 2, e você pode até botar do item 1 até o item 3, né? Depois ele vai falar Uhum. do item 4, desse capítulo 12 aqui, todo esse capítulo, 12 tudo. do item 1 até o item 4, bota capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 1 até 4. Itens 1 até 4. Que aí está bem explicado a questão. Explicado, isso aí, do amar os inimigos. Os primeiros artigos do Estatuto apresentado, os primeiros artigos do Estatuto apresentado eram preceitos simples, temas de conversas das margens dos lagos e da boca das lavadeiras nos ribeirinhos constantes. Conviver e amar os adversários e não lhes resistir por meio da violência. E na última palestra, né, eu esqueci o nome da amiga agora, ela falou, né, que exatamente uns dos mais que exercitaram, né, não era nem cristão, né, no século XX, ele nem era cristão, que era Gandhi, né? A proposta de Gandhi, a proposta toda de Gandhi nesse processo de libertação da Índia ao domínio da Inglaterra, foi exatamente o uso da não violência. E o Brandão que falou sobre isso. Isso. Eles, por meio não é resistir por meio da violência. Ele viveria, durante todo o seu ministério, Jesus, aquela regra. Ele exatamente vivenciou essa regra, né? Ele daria vida, cumpriria a lei. Então ele disse que não ia contra a lei. Ele veio exatamente para cumprir essa lei, né? Por isso que toda a sua vida aqui foi esse exemplo, né? Esse exemplo do cumprimento às leis do nosso Pai. É claro que ele não entende, como a Rose falou na aula anterior, a proximidade do Cristo ao Pai, a Deus, é muito maior, claro, do que a nossa, né? A gente ainda está lá no primeiro degrauzinho aí, querendo levantar a perna, né? E Jesus já está bem à frente, mas Jesus nunca será como Deus, porque Deus é. E Eu tenho Jesus uma questão, continua. e eu tenho uma questão sobre os inimigos. Eu não sei quais são os nossos inimigos. Não sei. Por quê? Porque na época Jesus falou isso porque eles tinham relação entre os povos. Aí tinha os outros povos como inimigos deles. E aqui, a gente, Mas entre a não é a gente? mesma coisa, não? Não, Não? eu É. acho que não. Eles não discriminavam os pagãos, não discriminavam os Eles outros tinham povos. aquilo como inimigos ferrenhos, eram inimigos mesmo. Hoje em dia, Mas mas Dulcineia, mas eles se achavam melhores que eles. Ah, É. mas a Vamos, gente tem isso? Eu não sei. A gente tem inimigo como o quê? Inimigo como não como pessoas, que eu quero dizer. não se ideia. Aquele Outras pessoas que não comungam da mesma coisa que eu são meus inimigos? Não, eu não tenho sim, isso como só um instante. inimigo. Você Tá, pode não peraí. considerar, mas o outro pode considerar. Aquela pessoa que trabalha com você e que está disputando a vaga do emprego com você. Uma pessoa pode considerar meu inimigo. Eu tenho que tirar esse cara do meu caminho. Ele é meu adversário. Aquele meu vizinho. Vai depender do nível moral de cada um. Às vezes, uma pessoa considera Não. um inimigo adversário
por causa de um vestido. Eu conheço uma pessoa que considera a cunhada há 30, 40 anos, não sei se ainda, por causa de um vestido, por causa de briga de filhos, de crianças. Os primos brigaram porque um tio, um vizinho, chamou a atenção do filho do outro e ele não gostou. A partir dali, passou a ser aquele inimigo. Hum. Essa coisa é tão brava que um mata o outro por causa de briga de criança. É o inimigo, considero inimigo. E o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Nós mesmos. Os nossos maiores inimigos. Porque nós, às vezes, nos sabotamos, né? Muitas vezes, não é às vezes, não. Nós mesmos. Então, as pessoas podem considerar inimigo, um vizinho, e tem pessoas que têm ódio mortal É, de um irmão, sim. de um- Talvez porque eu nunca tive esse sentimento de inimigo e considerar inimigo, vou matar. Não, muita eu nunca tive isso. a maioria Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos, senão, às vezes que alguém pisou no seu pé, alguém pisou no pé do outro, acabou vira-se um inimigo mortal. Ex-marido, ex-mulher, separação com herança. Nossa, que brigas memoráveis de anos dura um negócio desse. Bom, eu ia falar com ela, que a gente tem na família um processo bem parecido aí. Que as pessoas, temos sim. Nossos parentes acham inimigos, que nós somos inimigos, por causa exatamente de uma casa ou por causa de uma criação. Para pensar depois, tá? Depois a gente conversa. Então vamos lá. A Amélia diz assim: a Amélia agora vai falar sobre os laços de parentesco. Ela vai tecer esses laços de parentesco, né? Porque os discípulos se conheciam, independente da presença de Jesus. Eles já se conheciam. E isso também tornou mais fácil, né, o entrosamento entre eles. Apesar da gente saber que eles ainda tinham umas certas discussões, né, entre eles sobre quem era o melhor, né? A gente sabe disso. Então vamos lá ver o que a Amélia Rodrigues nos trouxe. Eles quase pertenciam às mesmas famílias. Quase, hein? Nascidos e crescidos ali, às margens do lago, se conheciam. André e Simão, com o sobrenome Cefas, ou Pedro, eram ambos filhos de Jonas, nascidos em Betsaida, residentes, porém, há muito em Cafarnaum. João e Tiago, os filhos do trovão, como o Senhor os chamava, descendiam de Zebedeu e Salomé, que lhe foi fiel até o Gólgota. Zebedeu, né? Filipe, não, João, né? João foi fiel até depois, né? Filipe era de Betsaida. Natanael, ou Bartolomeu, filho de Ptolomeu, provinha de Caná. Simão, o Zelote, viera de Canaã. Tomé, ou Dídimo, por ser gêmeo, era descendente de um pescador de Dalmanuta. Tiago, o moço, Judas Tadeu, seu irmão, e Mateus Levi, o ex-publicano, eram filhos de Alfeu e Maria de Cleófas, parenta de Maria. Então, eles tinham ali, né, um parentesco ali, de Maria, sua mãe. Nazarenos todos eram primos afetuosos e passavam como seus irmãos. E Judas, filho de Simão, originário de Queriote, a pequena cidade das extremidades do sul de Judá, eis o grupo. Todos galileus, menos Judas. Então, eles tinham o hábito de. Isso já era da criança. Hábito do povo mesmo judeu era tratar os primos como irmãos. Então, era primo, primo mais distante, primo mais próximo.
de alguma forma tinha um parentesco, né? Porque eram cidades muito pequenas, né, Rose? É, além do hábito também, As pequenas aldeias, né? aldeias, isso. Eu falei cidade, não, aldeias, né? Então, acabavam se casando entre si, né? A própria família. Então, todos eram galileus, menos Judas. Eram os membros que participavam da fundação do reino e recebiam as leis que o deveriam reger. Todos seriam irmãos, mensageiros, apóstolos que são enviados. O ar perfumado dos longes campos chega e a transparência colorida do céu em poente comove. Eles se dobram sobre as próprias necessidades e raciocinam. O rabi silencia, reino de amor. Lançadas suas bases, deveria resistir até os confins dos séculos. Então, Jesus chama a atenção para eles dessas leis que eram primordiais, né? Que ele resumiria como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E a regra principal, a regra de ouro é o amor, o reino do amor. Preservando a regra áurea do amor, Tiago, o moço, foi arrojado do pináculo do templo e apedrejado até a morte. Aí aqui ela começa a falar sobre os destinos de cada um, né? Sobre o que aconteceu. Tiago Maior, irmão de João. Isso. Tiago Moço é o irmão de João, não é isso? É que ele falou lá. João e Tiago eram os filhos do trovão, né? Então, Tiago foi arrojado do pináculo do O, templo. o Oi? Denise, ele era chamado Filho Trovão porque é o pai, o nome que tinha um apelido desse, é o pai? É Ou porque era explosivos? porque eram explosivos. Era essa característica deles. Pavio Era curto, né? estouradinho, pavio curto, É. exatamente. É muito bom, né? Eu acho muito, muito engraçado assim a forma de Jesus chamar, ó, filhos do trovão. Aí ela, aqui no final, fala, né? Então, Tiago foi tirado do templo e apedrejado até a morte. Bartolomeu, ouvindo Nauma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo após ser esfolado vivo. Judas Tadeu, esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. André, crucificado, e Filipe, martirizado, permaneceram amando. Simão, os Zelotes, amando, deixou-se crucificar na Pérsia, em singulares traves. Tomé, o Dídimo, renovado, crente e amoroso, padeceu o golpe de uma lança na Índia, oferecendo-lhe a vida. Tiago teve decepada a cabeça, Tiago menor, fiel ao amor na casa do caminho. Mateus, também amoroso, consentiu em ser martirizado. Pedro, esfuziante, dominado pelo milagre do amor, permitiu-se crucificar em Roma. E a gente sabe, né? De cabeça para baixo. O tributo do amor, não resistir aos maus. Do grupo híbrido sai a nova humanidade a renovar e modificar a terra. Amai os vossos inimigos e doai o bem a quem vos faça mal, enunciara. O reino de Deus chegará à terra dos homens, e confraternizavam. O reino de Deus chegara à terra dos homens, e confraternizava com eles, em nome do amor.
Ô, Então, Denise, fala, meu amor. é interessante essa passagem que você está lendo, porque você vê que Jesus não prometeu, né, a salvação na vida terrena. Ele disse que se você cumprisse bem, com ânimo, coragem, resignação, a vida futura é garantida. E está provado que os apóstolos todos foram martirizados, né? Só sobrou João que conseguiu ficar vivo até o final da vida. Todos passaram, aí disse, não, mas apóstolos foram protegidos. Não, é a vida. Todos passam pelas vicissitudes, passaram pela vicissitude. É interessante isso, né? E assim, a dor, o sofrimento não foi tirado deles. Jesus Pois é. não amenizou essa E parte, não Jesus houve também disse isso para privilégio. a gente, né? Que a gente, ele nunca prometeu que ia nos livrar de todo o mal da terra. Ele nos, ele nos oferece o reino de Deus após a vida, que é a fé no futuro, né? O meu reino. Mas aqui, vivendo aqui, você está propenso a qualquer tipo de situação. Ninguém É está uma, tá livre. é Fala, uma Ana. prova que a gente, que ninguém é privilegiado de Deus, né? Exatamente. E Perfeito. às vezes a gente ouve pessoas, né, falar assim, quando vê uma pessoa, né, sofrendo na cama, e as pessoas falam, nossa, mas a pessoa é tão boa, não fez mal a ninguém, está sofrendo, né? Coitado, e não sei o quê. Mas e Jesus, né? Que fizeram com ele? Jesus não era uma pessoa má, para ter todo aquele sofrimento todo. Então, ninguém está livre do sofrimento e ninguém é inocente aqui na Terra, né? É mesmo porque a gente está num mundo de provas e expiações, que é a, vamos dizer, a condição da Terra no momento, né? Um grande É, momento. Sabe que é muitos, mas é para Deus não é tempo, né? O tempo para a gente que a gente acha que milhões de anos, né? É um tempo muito grande. Com certeza, quando a gente estiver de volta à erraticidade, a gente vai compreender que né, "Ih, já passou. Parece que eu nasci ontem, reencarnei ontem, eu já estou retornando hoje, né? Foi rápido. Então a gente sabe que o progresso vai devagar, mas ele vai acontecer. É isso. Então aquele que melhor sofrer, né, Rose? Já que a gente está no mundo de provas e expiações, aquele que melhor sofrer chega Exatamente. lá mais Mas, rápido. tem que é, sofrer mesmo, tem que sofrer, porque senão a gente vai ficar nessa aí, sabe? Indo e vindo, bagunçando, faltando né? Não cumprindo o que tem que E cada cumprir. vez adquirindo mais dívidas, né? A dívida desse cartão, Então ó, esse cartão precisa aí. de um salavanco, né? exatamente. Corta o limite dele. É uma corda, menina. Jesus falou, né? Ninguém vai sair daqui sem pagar o último centimo. Esses irmãos, esses apóstolos, também tinham as questões deles resolver, trazido de outras vidas, né? E através desse sofrimento, desse trabalho que eles fizeram de evangelização, um trabalho maravilhoso. Mas eles eram homens ainda que precisavam ainda evoluir, né? Progredir, resolver algumas questões, questões de ciúme, questões de egoísmo. Eles ficavam a trabalhar. E tanto é que tudo que eles passaram de dor, de sofrimento, mas era também uma reparação de muitas coisas que fizeram, né? Que pensaram, mas eles trabalharam, A trabalharam gente lembra do profeta Daniel, né? exatamente, que já era um espírito evoluído, muito evoluído, vencer a reencarnação de João Evangelista. Então, ele já era um espírito muito avançado, né? Já tinha passado. E, E tanto que ele não precisou passar por. Assim, ele foi preso. Ele passou 20 anos numa ilha quebrando pedra, que também não era uma coisa fácil. fácil, A gente não é? via, no máximo que durava ali era 5 anos. Ele durou 20. Por que será que ele sobreviveu? Ele precisou passar 20 anos preso naquela ilha. Não precisou da vida dele,
Mas ele não passou, realmente passou fome, foi torturado, né, apanhou, passou muitas dificuldades, 20 anos numa prisão, numa ilha que era só pedra. A vida dele foi fácil? Ele não, mas só não foi da vida dele. Mas ele também passou um tempo de muito sofrimento e aproveitou esse tempo para evangelizar, né? E tem aquele Para momento que trabalhar. ele também falava com os peixes, né? Igual o outro que também falava com os peixes. Os soldados, ele pregava em frente à praia, e o pessoal dizia que ele pregava para os peixes, mas é que ele sabia que os soldados romanos ficavam escondidos, ouvindo ele falar e chamando ele. Mas ele estava, muitos soldados romanos foram evangelizados por ele, assim como Francisco vai fazer depois, né? Vai pregar para os peixes. Mas lá do céu, Isso, são os espíritos que estão ali, em volta dele, que estão ouvindo a pregação dele, né? Então, gente, isso aí. E como Elias também, já está na hora? Quase. É, assim, como Elias também, né? O Elias teve sim, aquele probleminha dele lá, naquela época que ele era profeta, e mais tarde ainda Jesus não falou, olha, dentre os homens nascidos de mulher, Elias é o maior aqui na terra, que era João Batista. era João Batista, então, que também teve seus problemas, né? Ó, e foi, Né, clemente para com aquelas pessoas que eram pessoas desviadas, desequilibradas, né? Mas também foi lá, resolveu tudo que era preciso resolver, né? E assim vai, isso é para todo mundo, a lei é para todos. Como Jesus disse, ninguém sai daqui sem pagar o último centavo. Não há privilegiados. então, e vai dizer que eles foram privilegiados? Não, do jeito que eles sofreram, privilégio de quê? Não houve, Né? não houve privilégio. Privilégio de Verdade. sofrer mais, sofrer calado, é privilégio não. Aí sofrer calado, não da forma assim, impositiva, como se tivesse um tampão na boca, não. Mas o sofrer calado dele foi em favor do Cristo, que todos amando ao Cristo, mesmo sabendo que ele os mandaria e mandou aos lobos, né? Como ele mesmo falou, né? Como cordeiros apedrejados, diversas formas, de formas odiosas, né? Porque fazer isso com o ser humano é como a gente está vendo também agora durante as guerras que a gente está Assistiu. presenciando hoje. A gente tem que mesmo orar por esses irmãos, né, esses inimigos. E Exatamente. eles não fazem a gente sofrer? Fazem a gente sofrer também, além de sofrer muito mais, né, da forma, na carne, aqueles que eles estão dizimando lá no Oriente. Mas nos faz sofrer porque a gente vê o nosso irmão sofrendo dessa forma e vê esse genocídio acontecendo. Sofremos também, então eles serão responsáveis e a gente tem que orar mesmo por eles, que serão responsáveis por todas essas vidas, as que sofrem diretamente e as que sofrem indiretamente através deles, né? Isso aí. Denise, É vamos isso. encerrar aqui, porque o nosso palestrante vai entrar um pouquinho mais cedo. E a primeira, ele é do GEC, acho que é Grupo de Estudos Espíritas Consolador, não tenho certeza, lá de Irajá, eu acho. É a primeira vez que ele vem. Então, Tá gente, bom. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. passa o anfitrião para mim. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, sempre agradecendo ao nosso Pai a oportunidade que temos de estudar, de refletir e de aprender, né? Que possamos aprender realmente essas lições e utilizarmos no nosso dia a dia. Então, obrigado, Senhor, e que seja sempre feita a sua vontade, Pai. Gratos estamos por tudo. Que assim seja.